Então vamos lá, ó. Começaram as perguntas do sono do Bernardo. Então, vamos direcionar o bate-papo hoje, tá? Vamos. Ó, tem perguntas interessantes. Tem um monte de coisa relacionada ao sono, tá, gente? É muito mais complexo do que eu imaginava. Então, assim, a alimentação tá relacionada, a rotina tá relacionado, o comportamento. Então, essas coisas, assim, essas perguntas, quando surgirem, eu vou responder. A gente deixa pra falar a trivialidade depois, tá? Eu vou dar 1 horinha de bate-papo. Então, a gente começou umas 9h20, vou até umas 10h20. Inclusive porque meu marido tá viajando, então eu tô tendo que dar. A minha mãe tá aqui me ajudando, mas eu tô tendo que dar conta de bastante coisa, então eu preciso dormir. Vamos lá, vamos responder aqui as primeiras perguntas. Eu tô voltando aqui, tá? Tem várias pessoas legais aqui, tá? Beijo pra todo mundo. Ele está indo a noite inteira? Sim, o Bernardo está dormindo a noite inteira. Só que é assim, é um processo. E eu estou assim no início do processo, né? Então não é uma coisa que tá já assim, tipo, o Bernardo dorme a noite inteira. Sim, ele dorme a noite inteira, é uma criança que dorme a noite inteira. Ele tem aceitado bem a nova rotina, então ele tem a quantidade de noites que ele tem dormido inteira agora tá bem maior, bem mais significativa do que as noites que ele acorda, né? Então, assim, ele tem aceitado bem. E sim, olha, eu vou falar que acho que essa noite que passou foi a 7ª noite, não é a seguinte, mas a 7ª noite que ele dormiu a noite inteira. E quando eu digo a noite inteira, é pelo menos 10 horas seguidas. Qual é a nova rotina de sono do Bernardo? Vou responder aqui de baixo primeiro. Como o sono ou a falta afetou a sua vida? Na verdade, assim, não afetou só a minha vida. Afetou a vida da minha família, né? E quando eu falo minha família, eu falo... Me afetou meu marido, afetou a Luísa, afetou a minha mãe. Por quê? Eu fiquei bem louca, né? Tipo... eu postei isso, não é segredo pra ninguém, que eu tô tratando depressão. Isso não é a causa da depressão, mas é uma das coisas que desencadeou o cansaço, né? Depois a gente descobre que a depressão ela vem de várias coisas, mas o cansaço desencadeou e eu perdi totalmente o controle, tudo, enfim. E aí todo mundo é atingido, porque eu desconto na Luísa, não tenho paciência com ela, não quero brincar com ela, né? Não dou a atenção que ela merece. Achava que a culpa era dela, que ela era muito ciumenta, que ela era muito isso, aquilo. O meu marido também. A gente acaba brigando por coisas bestas, assim, né? Mas você tá no auge do cansaço, então vai falar alguma coisa, é uma patada que vem daqui, é uma resposta atravessada que vem dali. E a minha mãe também, que a minha mãe, tipo, ela suga tudo que acontece comigo. E né, se ela vê que eu não tô bem, a família não tá bem, ela não fica bem também, né? Então é complicado, afetou bastante, assim, tudo. Meu marido também tá exausto, coitado. Porque ele divide comigo, né? Claro que não divide, né? Claro que a maior parte fica comigo, mas ele me ajuda muito de noite, muito. E isso é um ponto muito importante. Então, ele trabalha o dia inteiro, então ele também ficou exausto. Então ele acaba perdendo a paciência. E o João é uma pessoa super calma, então ele também perde a paciência. Ele também não dá a atenção que precisa pra Luísa. Enfim, afetou bastante, afetou meu trabalho também, né? Eu não tenho concentração, tô sempre cansada. Às vezes eu vou conversar com uma pessoa, eu juro, eu tipo, vou numa consulta médica, o médico tá falando alguma coisa, eu não tô entendendo nada que ele tá falando, porque eu não tenho concentração, eu tô cansada.
Sobre a rotina de sono do Bernardo. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta repetida aqui. Dani, a questão do... Você perguntou aqui do número 2 da Luísa fazer cocô. Vamos falar isso numa outra oportunidade, mas sim, ela tá fazendo no vaso agora, graças a Deus, tá? Tá tudo certo agora. Ao mesmo horário, mas ela acorda ainda. Depois vocês me ajudam a gravar essa live, gente, porque eu não sei, tá? Gravar, eu nunca gravei. Você fez o desmame noturno? Sim. Eu desmamei o Bernardo de noite. Na verdade, não fui eu que desmamei. Na verdade, ele dormiu uma noite inteira. E aí eu falei, então eu acho que agora ele não precisa mais de mamar, né? E aí, antes de entrar essa turma toda que tá comigo agora, depois dessa primeira noite que ele dormiu sozinho, quando ele acordava, o João ia ficar com ele. Então, o João acalmava ele, sem eu ter que dar um mamar, entendeu? Então, foi meio que natural. Ele me mostrou que ele não precisava mais mamar de noite, né? Então, não foi eu que simplesmente de um dia pro outro desmamei ele. No meu caso, foi natural. Mas eu acredito mesmo, assim, que uma criança da idade dele, se come bem, não precisa mesmo mamar de noite, né? A gente, não, se for pensar, a gente não acorda de noite pra comer, né? Tem gente que acorda, né? Mas... Ah lá, o bebê da Mari acordou já. Oh, meu pai eterno. Oi, Márcia. Márcia, então, ó. Vamos lá. Eu vou começar a falar desde do princípio, o que eu fiz. O Bernardo fez 1 ano, não tem 15 dias, né? Então, assim, a gente passou por muitas fases. A maioria desse ano do Bernardo foi pesado, né? Porque o Bernardo, ele não teve fase de sono, que eu tô falando, fase boa. Ele sempre dormiu mal. Só que tinha assim, fase que era, tipo, muito mal, né? E fase que a gente acabou acostumando. Tipo assim, quando ele acordava 3 vezes, pra gente era bom. Porque chegava num, sei lá, 1 mês, ele emendava e ia acordar assim 6, 7, 8, 9 vezes. Então era praticamente a noite inteira acordado, né? Então, assim, eu tive uma consultora do sono, a Amanda, lá no início. O Bernardo tinha pouquíssimos meses, mas ele vinha de uma confusão de ambiente, né? Das minhas cirurgias, da recuperação. Ele não tinha quarto, a gente tava mudando ou não mudando. Então, assim, a nossa vida tava uma confusão. Então, assim, o trabalho da Amanda foi muito legal. E não é que não melhorou. Melhorou. O Bernardo, quando ele era recém-nascido, ele acordava de 40 em 40 minutos. Então, assim, era 1h30 pra fazer o menino dormir. E ele dormia 40 minutos. Então, assim, era exaustivo. Então, ele foi aumentando. Começou a acordar de hora em hora, de 1h30, 2 horas. Melhorou. Mas mesmo assim, né? Quem passa por isso sabe como é que é. Então passou, aí tinha fase assim que era tipo, juro, teve uma noite que a gente tava tão cansado, ele tinha acordado tantas vezes, que o João saiu do quarto, assim, deixou o Bernardo chorando. Aí eu tava levantando pra ir ajudá-lo, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, e a gente, tipo, falou assim, o que a gente faz agora? Tipo, nenhum dos dois tava querendo mais ficar com ele, sabe? De tão cansado, a gente não sabia. Tipo, joga o menino da janela, sabe? Não tinha o que fazer. Então tava muito, muito pesado. E o que aconteceu? A gente acabou acostumando. Então, assim, a noite que ele acordava 3 vezes, a gente achava, foi boa a noite.
tá ok. Raríssimas vezes ele acordava 2 noites, aí foi tipo, nossa, surreal. A gente foi acostumando. Em paralelo, eu fui procurando vários profissionais. Então, assim, a osteopatia lá atrás, por causa da cabecinha torta também, eu falava do sono. Levei o Bernardo no pediatra, especialista no sono, quando ele tinha 6 meses. E lá, o neuro não era pediatra, era neuro especialista em sono. Ele queria que eu colocasse uma rotina militar com o Bernardo. O Bernardo tinha 6 meses. Então ele falou que eu tinha que colocar o Bernardo acordado no berço. E na primeira semana manter o toque, né? Manter o toque, conversar, nananana. Próxima semana eu ficar sentada na poltrona. E assim ia passando até eu conseguir sair do quarto. Eu tentei durante 15 dias. Mas assim, eu não passei da primeira fase. Eu não consegui tirar a mão do Bernardo, o contato. E o tempo que eu ficasse ali com o Bernardo, com ele acordado no berço, ele ficava gritando, chorando, entendeu? Então, assim, foram 15 dias que eu aguentei. Eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil das coisas. Mas chegou um momento que eu falei pro João, se você quiser continuar, você continua, porque eu não aguento mais. E a gente desistiu. Quando foi perto de, acho que 9 ou 10 meses, eu tentei de novo. Gente, vocês estão vendo que eu tô igual o Jornal Nacional, né? Tipo, daqui pra cima eu tô com uma blusinha ok, mas eu tô de pijama, na verdade. Nós tentamos de novo e não demos conta mais uma vez. Ele gritava, chorava, e a gente tá tão exausto que a gente não consegue levar pra frente, né? Enfim, o que aconteceu? O Juliano, que é meu assessor, tem uma seguidora minha, que acho que ela chama Ludmilla, já tinha me falado da microfisioterapia. E algumas seguidoras minhas já falaram da microfisioterapia pra mim também. Eu sou fisioterapeuta e eu não conhecia essa especialidade. Eu sou uma fisioterapeuta de Araque, na verdade, eu tô meio aposentada, né? Não tô muito atualizada. Mas enfim, eu vi algumas coisas, ainda não sei, não me peçam pra explicar, porque eu não tenho conhecimento pra explicar. Eu sei que o Juliano, numa conversa por telefone, ele falou, olha, eu conheço uma pessoa fera, não sei o que, tal, daí de São Paulo. Dá uma ligada pra ela, conversa com ela, microfisioterapia é muito bom, vai ser ótimo pra você, pro seu filho. Entrei em contato com a Juliana. Tá tudo, todas as pessoas que eu vou citar aqui estão no post lá que eu fiz ontem, tá? Então se vocês quiserem conhecer o Instagram de todas as pessoas que eu tô falando aqui, é só ir lá. Porque eu não sei de cor. E aí, a Juliana me mandou um áudio. Nessa época, o Bernardo, ele tava acordando por aí 6, 7, 8, 9 vezes. Detalhe, ele não acalmava com o João. Não ficava com o João de jeito nenhum. Vocês não estão entendendo. Ele gritava, se jogava do colo do João em direção à porta até eu aparecer. Então, assim, não adiantava o João ir. Eu tinha que levantar pra ir, entendeu? Então, assim, ele acordar, eu ficava com dó dele acordar, porque eu sabia que eu ia ter que ir, entendeu? Então tinha dia que eu deixava ele dormindo, aí eu ficava brava, porque eu falava, puta, só eu tenho que levantar, mas não adiantava, ele levantava, o Bernardo não aceitava ele. Enfim, é uma bola de neve. E a Juliana me mandou um vídeo, me explicou um pouco da microfisioterapia, ela falou assim pra mim, eu contei pra ela um pouquinho do que aconteceu na gravidez, no início, quando o Bernardo nasceu e tal. Ela falou, Thaís, você precisa conversar com o Bernardo. Você precisa contar pra ele tudo o que aconteceu. Você vai fazer isso quando ele estiver num sono profundo e vai falar no ouvidinho direito dele. Mas quando ele estiver dormindo. Então você vai contar a verdade pra ele. Você vai contar que ele veio, que foi uma gravidez inesperada, que você ficou assustada, ficou com medo, que você passou por muitas dificuldades, muitas dores. Contar tudo o que aconteceu quando ele chegou, você teve complicação no parto, que a vida de vocês não foi fácil,
e que agora ele não precisa ter mais medo, porque tudo aquilo que você pensava que ele era o culpado de tudo que é ruim na sua vida, eu fiz um post sobre isso também, né? Você vai falar pra ele que isso não existe mais, pra ele não ter mais medo, que agora ele tá fora da barriga, que ele tá no bercinho dele, parará. Me explicou tudo, tá? Que eu não vou falar exatamente. E a partir desse dia que ela falou, eu comecei a conversar com ele. Eu esperava ele dormir. Ele dormia no meu colo, então assim, eu amamentava, eu dava banho. Eu começo a rotina do sono com ele, começava às 8, agora eu tenho começado um pouquinho antes, depois eu explico direitinho a rotina agora. Entrava no quarto dele, cada um tem um quarto aqui em casa, dava mamar, fazia ele dormir no colo e colocava ele muito apagado no berço, porque se não colocasse ele médio apagado, ele acordava em seguida. Então, quando ele tava no sono profundo, eu ficava do ouvidinho dele, conversando com ele. E eu falei pro João fazer a mesma coisa. E não é que a primeira noite que o João fez isso com ele, o Bernardo acalmou. Eu lembro que essa noite ele acordou acho que 2 ou 3 vezes. Todas as vezes o João levantou e o João conversou com ele. E o João pegava ele e ele já acalmava. Ele dormia no colo do João. E eu comecei a conversar com ele e vi o comportamento dele. Ele começou a ficar um pouco mais calmo, porque o Bernardo, quando ele tá acordado no colo, ele fica se remexendo. Ele é uma criança que não consegue ficar parado. E aí eu ia conversando com ele até acordado. Não isso especificamente, mas eu falava pra ele: filho, é hora de dormir, vamos dormir, você não precisa ficar com medo, fica calmo, tal. E ele ia ficando mais calmo. E aí eu comecei a conversar com ele no sono profundo. E eu senti que o Bernardo, ele tava um pouco mais calmo. E assim, eu não, infelizmente, na época, eu não consegui fazer consulta presencial com a Juliana. A gente ficava de marcar e acabava não dando certo. Ela foi me passando umas orientações por WhatsApp mesmo. Enfim, chegou uma noite que eu, por minha conta, ele mamou e ele tava agitado no meu colo. Eu falei: bom, se ele tá agitado no meu colo, eu vou colocar ele no berço pra ver o que acontece. Ninguém tinha me falado nada, eu tava sozinha, resolvi. E coloquei o Bernardo no berço. Ele simplesmente não chorou. Ele não deu um pio, gente, vocês não têm noção, não deu pio. Ele levantava, ele sentava, ele deitava, ele conversava, ele chamava atenção, ele tentava pegar meu cabelo, a poltrona, mas ele não chorou. Não chorou. E aí, às vezes, eu levantava, eu falava: filho, dorme, tá na hora de dormir e tal, e sentava. Ele ficou assim 1 hora exatamente e dormiu. Muito bem. Só que quando ele acordava de madrugada, eu tentei fazer isso também e eu não consegui. Porque daí de madrugada ele gritava e eu tinha que tirar do berço. Nem sempre eu amamentava, mas quando era eu, na maioria das vezes eu tinha que amamentar. Acalmava ele no colo, fazia ele dormir e aí eu colocava no berço. Então de madrugada eu tinha que colocar ele no berço, dormindo apagado. Quando o João ia, aí ele acalmava sem mamar. Então aí eu fui percebendo que ele não precisava de mamar de noite, né? Que com o João ele acalmava também. Então eu fui tirando. Então assim, a noite que ele acordava, aí ele começou a acordar menos também. Ele começou numa rotina de acordar 2, 3 vezes. Quando ele acordava 2, eu cutucava o João e ele ia, acalmava ele sem mamar. Passou de 2 vezes, a terceira, quando ele acordava 3, 4 vezes, daí eu ia pra dividir com o João, mas aí eu tinha que amamentar. Mas, então assim, aí do primeiro dia foi 1 hora, o segundo dia foi 45 minutos. Isso eu não tava ainda com a Eliana, com as meninas, nada, eu fui sozinha. No terceiro dia foi menos. Aí a Eliana entrou em contato comigo, viu, uma seguidora marcou ela num post meu. E ela
se comoveu com a minha reclamação, que eu tava, né, sofrendo muito, exausta, tal. Ela entrou em contato comigo, ela falou, olha, não precisa sofrer, nós vamos resolver seu caso e tal. E nós marcamos uma consultoria presencial. Eu vou falar bem basicamente, assim, porque como ela não veio, então eu não sei falar pra vocês como é a consultoria da Eliana presencial. Eu sei que ela dorme por 3 noites na casa da cliente e passa um dia, parece. E isso é fantástico, porque assim, ao meu ver, quando uma coisa tá tão errada assim, né, como a do Bernardo, não adianta um monte de dica, de conselho, de tudo, se a pessoa não vê. Então não adianta falar, olha, mas eu deixo o Bernardo chorar, mas ele chora por 2 horas, a pessoa às vezes não acredita, ela precisa ver, então eu acho muito legal isso. E da consultoria presencial, ela vem passar a noite na casa, entendeu? Então eu acho isso incrível. Só que a gente marcou dela vir, e aí chegou na semana dela vir, o Bernardo começou, ele dormiu uma noite inteira. Ele dormiu a noite inteira. E aí ele começou a acordar 2 vezes, uma vez, tal. Aí eu peguei, chamei a Eliana pra conversar por WhatsApp. E aí expliquei tudo pra ela. Falei, olha, foi assim, 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 tava assim, 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 tal, 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 tal. E essa semana tem... Ela falou, olha, você tá fazendo certinho. E na sua casa agora, eu vou meio que tirar a sua autoridade. Eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Eu acho que você tá no caminho certo. Ele tá aprendendo a te respeitar. Porque o que acontece? O Bernardo, ele tá mandando em mim, né? E ele precisa ver que eu tô no comando. Então ela falou, eu vou te passar todas as orientações. E ela falou, eu acredito muito que vai dar certo. Se não der certo, a gente marca uma presencial mais pra frente. E agora a Eliana tá montando uma plataforma junto com multidisciplinar, né? Quem tá me acompanhando agora é Eliana, a Larissa e a Cíntia. São psicóloga e nutricionista. Então as 3 juntas, então a gente tem um grupo que eu passo para elas em detalhes o que aconteceu no dia, principalmente do sono, né? E aí juntas a gente tá caminhando. Então assim, a Eliana, ela mandou junto com as meninas uma rotina que eu tenho que seguir à risca. Então como tem sido a rotina do Bernardo? Ele tem que acordar até as 7 horas da manhã. Ele tem que acordar até 7 horas da manhã. Dá licença que eu vou tomar água. Tamanho do meu copinho. Até assim, né? Até hoje, não tem muito tempo que eu tô com elas, na verdade, nessa consultoria. Mas, às vezes, quando dá 7 horas e ele não acorda sozinho, eu falo, ai meu Deus, que judiação acordar ele. Mas eu vejo que isso faz a diferença. Colocar essa rotina na vida dele fez toda a diferença, né? Então, primeiro, eu desmamei total noturno. Então, eu não dou mamar mais pra ele, nem quando ele acorda. Como ele tá acordando super pouco agora, o João vai tranquilamente e aí eu não preciso dar o mamar. Então, o Bernardo acorda às 7. Então, ele acorda e eu dou mamar. Eu tô amamentando ainda, né? Então eu dou o peito. No caso de quem dá mamadeira, seria mamadeira. O Bernardo, ele tá assim como um apetite voraz, vocês têm visto, né? Então assim, eu dou mamar, aí eu tiro ele do quarto, é a hora que a Luísa também tá indo pra escolinha, então assim, eu troco ele, solto ele no chão, então ele tipo já começa a gastar energia. Aí ele vai pra mesa do café. Frutinha que eu tenho dado pra ele, ele tem comido bem as frutas. Eu dou intervalo mais ou menos de 2h30. Então, entre 9h30 e 10 horas, eu levo ele pro quarto. Antes das meninas estarem me ajudando, eu tava fazendo ele dormir no carrinho, vocês lembram? Era a única forma do Bernardo dormir um pouquinho mais, porque colocar no berço tava tipo impossível, ele acordava em seguida. E a Eliana falou, não, a gente vai passar ele pro berço. Eu falei, ai meu Deus do céu, lá vem, né? Porque tipo,
mais estresse, mais, enfim. E aí, entre 9h30 e 10 horas, a gente vai pro quarto. Eu não dou o mamar, o que foi a parte mais difícil, né? Antes, quando eu queria colocar ele pra dormir, eu tacava o peito. E agora não mais. Eu tirei a livre demanda. Então, agora o Bernardo tem horários pra mamar. Atenção, que o Bernardo já fez 1 ano, né? Então, assim, pelo amor de Deus, gente, bebê que tem até 6 meses, tá? Não sei como a Eliana se comporta nesse caso, mas eu dava livre demanda. Aliás, eu dei livre demanda até 2 semanas atrás, né? Então, aí quem pode auxiliar é a nutricionista, né? Junto com a Eliana e tal. Enfim, então agora ele tem hora. Então eu não dou mamar. Às vezes se eu sinto que ele tá com fome, eu dou uma maçã pra ele, uma frutinha e tal, dou água. E aí eu coloquei ele no berço. Ai, gente, vou falar uma coisa pra vocês, não foi fácil. De dia tá sendo mais difícil, né? Porque de dia ele ainda não tem dormido o tanto que precisa. Olha, o que ele não chora de noite, ele chora de dia. Ontem e hoje foram os primeiros dias que ele não chorou. Que coloca no berço e ele não chora. Mas nos primeiros dias, hoje acho que o 8º ou 9º dia. Agora eu lembrei. O 8º ou 9º dia que eu iniciei com essa rotina. E ele chorou. Então, 1 semana chorando de dia. Colocava no berço, mas ele chorava. Muito. Então, assim, o primeiro dia de dia também foi 1 hora dele chorando. À noite, lembra que eu falei que ele não chorou? Ele não chorou, foi 1 hora, mas foi 1 hora, tipo, brincando no berço. Agora, de dia, 1 hora, ele chorando. E aquele choro, ai, gente, eu tenho dó. Mas, assim, a Eliana e as meninas, elas têm, né, uma teoria delas que não adianta eu falar pra vocês, porque, assim, eu falar vai parecer assim, ai meu Deus do céu, você deixou o Bernardo chorar 1 hora, que judiação. Mas eu tô com ele lá, né? Ele tá com a barriguinha cheia, ele tá com a fraldinha seca, ele tá num ambiente aconchegante, ele tá no quartinho dele, eu tô com ele. Então, assim, é um deixar chorar amoroso, que vai trazer muito benefício pra ele. E eu tô vendo muito benefício. Gente, eu tô no 8º dia. E ele tá dormindo a noite inteira. Então, assim, eu tô vendo só coisa. O comportamento dele mudou muito, mas vamos à rotina. Então, no período da manhã, ele tem que dormir por 1 hora. Deu 1 hora, precisa acordar, se ele passar. E de manhã ele tem dormido muito bem. Quase todos os dias ele tem dormido essa 1 hora que eu tenho que acordar ele. Então eu abro a porta devagarzinho e vou acordando ele de pouquinho. Ele almoça mais ou menos umas 11h30. Ele almoça, ele come sobremesa, demora um tempo, né? E eu deixo ele brincar um pouquinho e não dou mamar, que é o horário que tem sido mais difícil, não dar um mamar depois do almoço. O que eu tô fazendo? Eu dou a frutinha, às vezes eu dou mais uma frutinha, sem ser a sobremesa, antes dele dormir, e eu tô colocando ele pra tirar a sonequinha entre 13h30 e 14h, no quarto também. Claro que tem dia que a gente sai, ele tem que dormir no carro, no carrinho, enfim. Mas eu tô fazendo o possível pros horários da sonequinha eu estar em casa. E aí eu coloco ele no berço, sem o mamar. Então eu acho que ele chora de dia por conta do mamar. Ele sente falta, né? A soneca da tarde tem sido a menos eficaz até agora, menos satisfatória. De tarde ele tem que dormir pela idade dele, porque cada bebê tem cada idade de bebê tem uma quantidade de horas, né? Na idade do Bernardo, ele deveria dormir 2 horas de tarde. E tem dia que ele dorme meia hora ainda. Hoje ele dormiu 1 hora. Já chegou a dormir 1h40, mas foi uma única vez. Então a Eliana falou que à medida que vai passando o tempo, o organismo vai melhorando, vai acostumando e isso vai melhorando. À tarde eu ainda não vi muita melhora.
E aí, o que mudou mais? Então, assim, quando ele acorda da soneca da tarde é que eu dou mamar. Então, eu não dou mamar pra ele dormir. Eu dou mamar quando ele acorda. Então, isso tá desvinculando mamar dormir. Entendeu? Então, hoje, qualquer pessoa que vai colocar ele... qualquer um pode colocar ele pra dormir, né? Qualquer um. Porque não precisa do mamar pra ele dormir. Né? Então, ele acorda da soneca, eu dou mamar. Dali a pouco eu dou a frutinha e tal. E a Eliana pede pra dar o jantar perto de 5h30. Eu dou um pouquinho mais tarde, porque eu dou junto com a Luísa. Tá ficando mais perto das 18 horas, assim. Aí eu dou mamar, dou a frutinha. E aí... Dou mamar não, dou o jantar, dou a frutinha. E aí o que acontece? Olha só. Uma coisa que eu achei que fosse assim, que ele não fosse aceitar de jeito nenhum. E ele não fez isso de resistência. Ao invés de ser banho, mamar e berço, eu tô fazendo o contrário. Quando é 7h10, 7h15, eu dou o mamar, que é o mamar pra dormir. Aí sim nós levamos ele pro banho e depois eu vou pro quarto e coloco ele imediatamente no berço. Eu não nino ele. Então, eu não tô dando mamar pra ele dormir mais. Eu dou mamar antes do banho. E eu falo pra vocês que no primeiro dia que eu fiz isso era a coisa que eu tava com mais medo. Eu falei pra Eliana, ele não vai dormir. Sem o mamar antes de colocar no berço, ele não vai dormir. E eu juro por tudo quanto é mais sagrado pra vocês. O primeiro dia que eu fiz isso, ele demorou 7 minutos pra dormir. Então lá de trás que ele tava demorando 1 hora, o dia que eu fiz isso, ele demorou 7 minutos pra dormir. Ele não deu um pio. Ele deitou na cama, se remexeu um pouquinho lá, 7 minutos ele dormiu. E eu saí do quarto. Então, eu só tô vendo benefício, né? As 2 vezes eu acho que ele acordou de madrugada. Eu não precisei dar mamar. Uma vez foi o João que acalmou ele. Essa noite ele acordou 10:50. 10:50. Eu levantei. A Eliana falou assim, ó, se ele acordar depois das 5, você pode amamentar e colocar ele no berço de novo. A gente é muito descrente, né? Eu tinha certeza que se eu fizesse isso ele não ia dormir. O que aconteceu? Eu peguei, dei o mamar, coloquei ele 2 minutinhos aqui no ombro, ele ficou... Coisa que o Bernardo não fazia, de jeito nenhum. Não ficava quieto, nem por 20 segundos. Ele ficou. Eu peguei ele acordado e coloquei ele no berço. Eu falei, agora vai chorar. Certeza, tá pertinho do horário dele acordar, não vai dormir mais. Pois ele se remexeu. Andou o berço. O que aconteceu? Me deu vontade de ir no banheiro. Eu falei, meu pai eterno, e agora, meu Deus do céu? Faço o quê? Eu vi que ele tava assim, mexia, parava de mexer. Saí na ponta do pé. Porque ainda eu não passei o patamar, tá? Isso aí é o processo. De colocar ele no berço e sair do quarto. Ele vendo. Eu ainda não cheguei aí. Então, ele ainda me vê no quarto. Eu só saio do quarto depois que ele dorme. Então, eu saí na pontinha dos pés. Ele não viu eu saindo. E aí, eu fiquei acompanhando na babá. Que é uma coisa que eu não tô usando muito também. Ele dormiu. Sem dar um pio. Ele dormiu, gente. Dormiu. E aí eu mandei mensagem pras meninas. Falei, gente, ele dormiu de novo. Tá chegando perto das 7, eu acordo. Tô com dó de acordar, né? Ele dormiu. Acorda. Tem que acordar. Só que elas me responderam, já era 7h20 e poucos. Então eu acordei ele um pouquinho mais tarde. Mas ele dormiu. E dormiu sem chorar. Depois ele dormiu 1 hora de manhã. E aí aqui segue a rotininha, entendeu? Então é assim que tá sendo a rotina do Bernardo. Agora que eu falei que nem uma papagaia, eu vou ler as perguntas de novo aqui. E aí, se eu não respondi alguma coisa que vocês... falei e não respondi alguma dúvida de vocês me perguntem de novo. Bom, qual foi a mudança que você fez? Tipo, tudo. Márcia, então, quem você procura? Olha, a Eliana, assim, foi um anjo que caiu na minha vida, né? Inclusive, a Eliana, ela tem os webinários, que eu acho que é um curso online, né? Ela separa por idades.
Se eu não me engano, hoje ou amanhã, não sei, essa semana tem inscrição pro curso para bebês, acho que da idade do Bernardo. E a técnica é a mesma que ela explica. Então, assim, muita gente que faz esses webinários sem ser a consulta presencial fala que funciona super. Então, se vocês quiserem saber mais como é que funciona, eu não sei como é que funciona, é só entrar no Instagram da Eliana lá e ver esse, porque é limitado, inclusive, né? Então, e eu vou falar, hein? Ela me falou que tem uma fila de espera pra consultoria presencial. Eu acho até que ela nem tá, tipo, topando mais fazer, né, agora. Quem foi o profissional que te ajudou? Neuropediatra, consultora do sono, foi tipo, eu fiz tudo. Lembra que eu fiz a polissonografia? Não deu nada naquele exame, polissonografia, nada de distúrbio do sono. Deu só que o Bernardo é uma criança com alergia. O Bernardo tem bronquite, sinusite, enfim, né? Mas de distúrbio do sono não deu nada a polissonografia. Como você conseguiu que ele venha dormir a noite inteira? Então, eu consegui explicar, né? Então, foi assim, a rotina, tipo, a Eliana não fala que não gosta que fala rotina militar, né? Porque ela falou que tem que haver essa flexibilidade, porque senão fica uma coisa muito, né? Mas assim, o que eu consigo pra fazer ele dormir no berço e cumprir os horáriozinhos, por exemplo, a minha mãe tá aqui tem 10 dias. E, tipo, eu tô abusando, né? Eu tô saindo muito compromisso e tal. Então eu deixo pra ela, eu falo, mãe, tem que colocar ele pra dormir tal, entre tal e tal horário você coloca pra dormir. Deu tanto tempo, você acorda, dá. Então a gente tá tentando seguir essa rotina e eu tô vendo que faz muita diferença. Fernanda, tipo, não vou falar sobre esse assunto assim, mas eu tenho contato com a família do João, sim, tá? Porque você tá relatando exatamente o que eu passei com a minha filha. É muito. Olha, eu vou falar, viu? Não foi fácil, gente. É assim, quando as pessoas falam assim, olha, vai passar, vai passar, vai passar. Parece que nunca vai passar. E eu tô falando pra vocês, vai passar. Passa. Gente, vocês viram que assim, a cada, sei lá, 5 posts meu, 3 era reclamando do sono do Bernardo. Cara, ele tipo, acordava muito. Então, e se ele teve solução, olha. Seu marido não consegue acalmar, né? Então. Oi, Ingrid. A microfisioterapia, gente, também. A microfisioterapia não tá junto nesse pacote, tá? Da Eliana com a Larissa e a Cíntia. A microfisioterapia é um tratamento à parte, tá? Que inclusive eu fiz uma consulta essa semana, ela veio aqui em casa, então foi a primeira consulta presencial. Eu não falei nada aqui ainda, porque a gente ainda, né, ela, tipo, tira defunto da tumba, eu falei, né? É muito legal. Mas eu preciso passar por mais sessões para poder falar uma coisa assim com conteúdo para vocês. Mas eu acho que a microfisioterapia trata, na verdade, assim, qualquer coisa. Desde uma dor no joelho até uma dor no coração, tá? Então, microfisioterapia, procurem saber sobre isso também. Isso mesmo. A partir dos 7 meses, uma coisa que a Eliana me falou é que a primeira vez que eu fiz essa tentativa do Bernardo dormir sozinho no berço, que foi com 6 meses, que ele ainda não estava preparado. Ela falou que quando o bebê tem até 6 meses, ela nem pega nesse caso, entendeu? Então, ela pega de 6, 7 pra cima. Ela falou que de 6 meses ela tem que ver o comportamento do bebê. Que nem sempre o bebê de 6 meses está preparado para isso, né? E no caso do Bernardo, ele não estava preparado. Então ela falou que foi o método numa idade errada. Olha, você descobriu porque ele acordava à noite o motivo? A gente não tem como saber exatamente o motivo, mas eu e os profissionais que me acompanham,
acreditam que foi por conta de tudo que eu passei na gravidez. E quando o Bernardo nasceu. Tudo que eu passei e passei pra ele, entendeu? Que a criança acaba pegando, sentindo tudo mesmo, né? E eu passei uma gravidez muito conturbada e indesejada. E quando ele chegou, eu não tive resistência a ele, mas a minha vida começou a virar de ponta cabeça e eu comecei a culpá-lo de tudo que estava acontecendo. Então ele pegou tudo isso, né? Então, assim, a mudança, na verdade, vem muito de mim também. Eu tô me sentindo muito melhor, estou me tratando também. Então, assim, eu tô me sentindo melhor mesmo, né? De tudo, tô colocando a minha vida em ordem, tô mais feliz, mais tranquila. A minha vida tá entrando nos eixos. Então, agora eu tô passando isso pra ele também, essa tranquilidade. Então, por isso que ele tá melhorando. Então, na verdade, assim, a melhora também vem de mim, né? Eu fiz mal pra ele e agora eu tô passando a tranquilidade pra ele. A noite toda, acorda, daí dorme. Então, a Eliana tá fazendo uma live também, infelizmente coincidiu. Mas eu tava ouvindo ela falar de novo, né? A gente fala às vezes, mas ele só dorme no peito, ele só dorme ninando, não sei o que. Ela falou assim, não é que ele só dorme, que a gente faz com que ele acostume assim. E é verdade, né, gente? A gente, tipo assim, o bebê tá chorando, a gente pega no colo, começa a ninar, não sei o que, ele vai aprendendo. Então, mas é uma coisa que eu entendo total vocês, eu tô, né, há pouco tempo, 2 semanas atrás, estava passando por isso também. A gente às vezes fala, puta, mas vai deixar ele chorando, como é que faz? Vamos fazer dormir no colo, né? Então, assim, é a gente que faz. É a gente que faz, a gente que ensina eles. Eles acostumam com o que a gente ensina eles. Agora, tem que ter peito mesmo pra mudar, porque assim, toda mudança vem com resistência, né? E o bebê, ainda mais na idade que não fala, ele chora. É igual se uma mudança de comportamento pra gente, a gente às vezes não fica, né, não resiste, ou não fica triste, ou não fica bravo e tudo. Pra eles é a mesma coisa. Então, assim, tem choro? Tem choro, mas não é um abandono, né? É um choro com carinho, guiado, enfim. Cada caso é um caso, eu tô falando do meu. Na minha cama ele não dorme, de jeito nenhum. Eu tentei fazer cama compartilhada e o Bernardo não para, ele não consegue deitar, entendeu? E ficar quietinho. Ele quer andar, então não rolou cama compartilhada. Eu tentei também. Como a Luísa foi o mesmo processo para ela. Sim, a Luísa eu tive que fazer esse processo quando ela tinha 10 meses mais ou menos. Eu fiz ela aprender a dormir sozinha. Mas a Luísa, ela é bem diferente do Bernardo, né? A Luísa, ela é uma menina mais disciplinável. Então, com ela foi... e ela não chorou muito, ela chorou bem pouco, assim, apenas no primeiro dia. No segundo dia ela reclamou, no terceiro dia ela já estava dormindo direto e foi assim, tipo... A Luísa teve fases, né? Dos 10 meses ela dormiu sem acordar uma única noite, até 1 ano e 11 meses. Então, assim, foi mais de 1 ano sem ela acordar nenhuma noite. Quando ela tava para fazer 2 anos, 1 mês antes, ela começou a acordar. Muitas vezes de noite. Então, foi uma fase. Depois ela voltou e aí foi embora de novo. Passo com isso com a minha filha de 1 ano, ela não mama mais. Então, assim, não é que a solução não é o desmame noturno, tá, gente? A solução não é o desmame noturno. Todo mundo fala assim, tira o mamar que a criança vai dormir. Eu ouvi muito isso, eu ouvi muito também. Quando ele começar a comer muito, assim, comer pra alimentar, aí ele vai estar com a pancinha cheia, quentinho, com a fraldinha seca, vai dormir. Não é isso, gente. Olha, experiência é uma combinação de fatores, né? Então, é comer bem, é colocar horários, rotina de sono, de alimentação. Então, é meio que tudo. E o nosso comportamento também, passar segurança para a criança, né?
eu ficava tensa, porque se eu tava cansada, queria que ele dormisse, e se ele não dormisse eu ficava irritada, ele ficava irritado. Então é um conjunto de fatores. Então acho que a gente tem que tratar a gente primeiro também, né? E depois passar isso pra criança. Ó, Dicas Pediatria tá aí falando, hein, gente? Vocês conhecem esse Instagram do meu amigo Cairon, da minha terra natal, lá de Machado. Tem várias dicas bacanas lá no Instagram dele. O que vocês estão rindo de mim? Já tá rindo de mim, olha lá, ó. Bárbara rindo de mim, Ingrid rindo de mim. Tô entendendo que vocês estão rindo. Estou me vendo no seu relato. Que chique. Que chique o quê, gente? Já tô perdida já. É igual aqui. Minha bebê não fica com meu marido. Grita se não sei. Aqui também tava igual. Igual. Amiga! Zoli, você tá aqui. Zoli, então, esse negócio de conversar dormindo, gente, olha, vou falar, fez muita diferença. Nossa, gente, tô atrasada, né? Ai, ai, ai. Olha aí, outro bebê acordou. Ô, meu pai, tá todo mundo precisando de uma consultoria do sono, hein? Ó a Cintia aí. Será que a Cintia ainda tá aqui? A Ludmilla que me indicou a microfisioterapia. Criança, eu acho que ela faz consultoria para criança de qualquer idade, mas eu não tenho certeza. Ela não respeita, mas será que não é a idade? Porque a Luísa tá me desafiando tanto também. Paciência, persistência. Oi, Leila. Gente, eu vou falar, olha, a Eliana, ó, quando você dá uma mamar de dia, quantas vezes eu tô dando mamar 3 vezes? Quando ele acorda de manhã, 7 e pouquinho, depois que ele acorda da sonequinha da tarde, então é mais ou menos 3h30, e antes do banho de noite, então perto de 7h15, 7h20, as 3 vezes que eu tô dando o peito. E, gente, ele tá mamando mamadeira, pegou com o meu leite. Gente, vocês estão indo tudo embora. Eu falei, Cíntia, jura que o mamar é antes do banho? Quando ela falou isso, eu desacreditei. Eu falei, não, ele não vai dormir. E não é que dormiu. A Cíntia, a nutricionista tá aqui, hein, gente? A Larissa que eu não vi. Mas a Cíntia tá aqui. Então, que ele dorme de noite. Eu tô tentando puxar pra mais cedo. Então, antes eu começava a rotina noturna às 20 horas e agora eu tô tentando trazer pra mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. Então, assim, o dia que eu consigo colocar os dois no quarto, tipo 7h15, 7h20, 7h30, eu faço isso, entendeu? Porque Eliana tava me explicando que o ideal de crianças na idade do Bernardo e da Luísa, que vai até 7 anos isso. A partir de 7 anos é que muda o horário. Puxa um pouquinho pra cima, mas é bem pouco também, viu? É entre 7h30 e 8 horas. Entre 7h30 e 8 horas. Que é a hora que tá melatonina, né? Tá assim, tipo, bem alta. E que é o ideal. Depois disso, começa aquele efeito vulcânico. A criança começa a se agitar. Então, por isso tem criança que não dorme esse horário e aí vai dormir 11, 10, 11, meia-noite, entendeu? E parece que perto da meia-noite
o hormônio do crescimento, ele diminui, né? Então, uma criança que dorme, tipo, vai dormir 10 horas, ele aproveita muito pouco desse hormônio do crescimento, que não é só para crescer, tem outras coisas que faz também, né? Então, que o ideal é a criança dormir das 7h30, das 19h30 às 20, para primeiro dormir mais fácil e segundo aproveitar tudo que o hormônio do crescimento faz no organismo. Mas aí, gente, ela explica melhor do que eu. Ah, que linda, Aline, obrigada. Não tenho dúvida. A Luísa tem demonstrado bastante ciúme. Ela tá bem ciumentinha, assim, sabe? Mas como eu estou melhor, mais calma, mais paciente, assim, eu tenho dado mais atenção para ela, eu tenho chamegado mais ela, né? Teve uma fase que eu fiquei com preguiça da Luísa, porque ela tava tão ciumenta, que ela chegava perto de mim encostando e já falava, vai, sai, sabe? Tipo, tudo ela chorava, tudo ela chorava, tudo ela chorava. E ela tá assim, só que eu estou melhor. Então eu consigo abraçar ela, sabe, mais facilmente também. Então eu acho que ela tem sentido o meu amor. Sabe o que ela tá falando, gente? Eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês não acreditam. Ela tá falando aos 4 ventos que a mamãe é bozinha e o papai é bravo. Vocês acreditam nisso? E você deixa ele pegando sono no peito? Não, Tainá, não. Eu não dou mais o peito pra ele dormir. Eu dou o peito depois que ele acorda das sonecas. Deixa eu ver o que mais aqui. Toda vez que o Bernardo acordava de madrugada, ele acordava chorando muito. Então ele não acorda e fica quietinho, brincando e tal. Ele acorda e ele chora muito, ele chora gritado. Só que assim, eu não passei ainda, que eu assim tô bem com medo, né? Que eu acho que é o que vem pela frente. Primeiro, colocar ele no berço e sair do quarto, né? Eu não fiz isso ainda, esse teste, porque é o ideal. É igual eu faço com a Luísa, desde 2 anos. Menos de 2 anos. Eu coloco ela no berço, boa noite, tchau. Todo dia, de noite, sempre foi assim. E eu não fiz esse teste com o Bernardo. Primeiro, esse tá sendo um dos meus medos. E o outro, ele não tem acordado muito de madrugada. Então, de madrugada, a gente quase não teve que fazer esse processo pra ver se ele vai aceitar bem. Tipo, quanto tempo ele vai ficar? 1 hora, 1h30, 30 minutos, vai dormir? Então, ele tem dormido mais direto, assim, né? E, gente, o Bernardo tá dormindo a noite inteira, é inacreditável. Ah lá, ó, a Lenise vai fazer o webinário. Qual o Insta da Eliana? Aí, ó, Eliana, underline, Dias, underline, bebês. Alguém me ensina a salvar a live, gente? Olha, eu vou falar, foi um sofrimento mesmo, né? O sono da Luísa, sim, o sono da Luísa foi diferente, ela teve só fases, mas a Luísa sempre foi uma criança que dormiu mais fácil. Eu tô amamentando 3 vezes. Quando ele acorda de manhã, depois que ele acorda da sonequinha da tarde e antes de dar o banho da noite. Então é mamar, banho e berço. 3 vezes eu tô dando mamar. Todo mundo elogiando a sobrancelha, também tô amando, gente. Me chama, Adri, pra passar o contato da microfisioterapeuta, porque eu não sei de cor. Alarme falso, isso é bom, hein? Natália, ele tira uma soneca. Eu coloco ele pra dormir entre 9h30 e 10 horas da manhã. E de manhã ele pode dormir até 1 hora. Passou de 1 hora, tem que acordar. Tatiana, isso mesmo. As memórias intraútero são muito importantes. Então tem gente que não acredita, eu respeito, né? Mas eu também acredito.
Não, Valesca, eu não penso em ter outro filho. Aqui a fábrica fechou. É, isso aí mesmo. A mudança começou por mim. Também, eu acho que comentou sim. Nossa, a cada meia hora, o Bernardo acordava a cada 40 minutos, meia hora também nos primeiros meses. Nossa, gente, olha, eu vou falar. Era desesperador. Desesperador. Só que eu vou falar uma coisa. A partir do momento que a gente começa uma rotina, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, por exemplo, até trabalhar, ir pro estúdio, eu tô indo menos. Porque eu quero estabilizar isso. Eu quero chegar aqui e falar assim, o meu filho dorme a noite inteira. Igual eu falo com a Luísa dorme a noite inteira. Pra aí ter mais essa flexibilidade, né? De repente poder fugir da rotina com mais frequência. Gente, eu acho que a live vai acabar. Tá fazendo contagem regressiva ali? Não sei. E se acabar, o que eu faço? Aí eu volto?